Pessoal, nesse vídeo a gente vai responder a seguinte questão: quando que a ingestão de carboidratos pode favorecer o acúmulo de gordura? Quando que esses carboidratos podem ser estocados no tecido adiposo, nos adipócitos, né, nas células de gordura, sob a forma de triacilglicerol, que é basicamente como a gordura é estocada nas nossas células de gordura, nos nossos adipócitos, né? Em que situações que isso fica mais favorável de ocorrer? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: qualquer um dos três macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, podem ser estocados no tecido adiposo sob a forma de gordura. Só que proteína é um pouco mais difícil de ser convertida em ácido graxo e ser estocada no tecido adiposo, mas ela também pode ser estocada, né? Tudo vai depender ali do balanço calórico, né? Se você tiver ingerindo mais calorias do que você gasta, tiver em superávit calórico, você vai favorecer o acúmulo de gordura. E aí, alguns macronutrientes vão favorecer mais do que outros esse acúmulo de gordura. Então, se fosse elencar, né, a proteína seria o macronutriente que seria menos convertido em gordura, tá? Em segundo lugar, seriam os carboidratos, tá? Então, isso já quebra um mito que muita gente acha que, na verdade, é o carboidrato que é o principal vilão que gera acúmulo de gordura. Mas, na verdade, o macronutriente que é estocado mais facilmente no tecido adiposo sob a forma de triacilglicerol são as próprias gorduras, né? Porque pensa só, ela não precisa se converter em nada, né? Então ela só precisa ser transportada até os adipócitos, as células de gordura, e aí ela vai ser estocada ali, né? Então você ingere a gordura, ela vai ser absorvida lá no intestino e ela vai ser transportada pelos quilomicrons, né, até os nossos adipócitos e aí ela já vai ser diretamente estocada. Agora, quando a gente fala de carboidratos e proteínas, eles precisam ser convertidos, né, em ácido graxo para ser posteriormente estocados. Então é um processo um pouco mais complexo, né? A maior parte do carboidrato que a gente ingere vai ser estocado no músculo sob a forma de glicogênio, né? Ou vai ser utilizado ali para produção de energia, tá? Então, o principal macronutriente que vai ser utilizado pelo nosso corpo para produzir energia é o carboidrato, é a glicose, né? A principal fonte energética do organismo humano, tá? Então, olha só, elencando, então, a gente vê que a gordura lá é estocada muito mais facilmente no tecido adiposo, depois os carboidratos e depois as proteínas, que é mais difícil de ser estocada, né? Mas então, como que o carboidrato ele é estocado no tecido adiposo sob a forma de triacilglicerol? Basicamente, precisam ocorrer várias reações, né? Então, olha só, quando a gente tem excesso de carboidratos, você também vai ter aumento de insulina, tá? Porque a insulina é o que coloca, né, o carboidrato, a glicose, para dentro da célula, coloca do sangue para dentro da célula. Então, se você tem aumento de glicose, se a glicemia aumenta, você também libera mais insulina, tá? Então, esse aumento de glicose no sangue ativa um fator de transcrição que se chama CHREBP, tá? Que são esses fatores de transcrição que tanto falam, né? O fator de transcrição ele é uma proteína que se liga ao DNA e permite a transcrição, né? E a posterior tradução, que vai ser a síntese de uma proteína. E essa proteína pode ser uma enzima, por exemplo, né? Que vai facilitar uma reação ali no corpo de ocorrer, tá? E aí, também, né, além de ativar esse fator de transcrição CHREBP, no caso, o excesso de glicose, né, o excesso de insulina também ativa outro fator de transcrição, que é o SHREBP1C, tá? Esses dois fatores de transcrição, CHREBP e SHREBP1C, que são ativados quando a gente tem uma ingestão muito grande de carboidratos e também uma elevação muito grande da insulina, eles vão sinalizar, né, para que ocorra a produção ali de proteínas, né? E que proteínas são essas? São enzimas lipogênicas, né? Enzimas que vão favorecer a síntese de gorduras, que vão participar do processo de síntese de gordura,
né? Então a gente já começa a ver que o primeiro ponto para o carboidrato se converter em gordura no corpo é o excesso, tá? Então você precisa mandar uma grande quantidade de carboidrato para que isso ocorra. E você precisa estar em superávit calórico também, né, para gerar acúmulo de gordura no longo prazo. Eu já vou explicar esse ponto, tá? O balanço entre a síntese de gordura e a oxidação de gordura. Isso é importantíssimo para definir se vai ter acúmulo de gordura ou perda de gordura, né? Mas voltando no ponto do carboidrato, então, o que acontece? Quando a gente tem esse aumento da ingestão de carboidratos, aumenta a insulina, né? Uma ingestão muito abrupta, né, de carboidratos, no caso, isso é um dos pontos que favorece com que esse carboidrato seja convertido em gordura e estocado ali no tecido adiposo, né? Então, o que vai acontecer? Aumentou muito ali carboidrato, ativou esses fatores de transcrição, produziu mais enzimas lipogênicas, aí o excesso de glicose vai ser convertido em piruvato, né? Lembra lá do ciclo de Krebs? Então, a glicose é convertida em piruvato, o piruvato entra na mitocôndria, e aí você vai ter todo o processo, né? Você vai ter a conversão dele em acetil-CoA, né? Aí esse acetil-CoA, ele vai se ligar com o oxaloacetato, né? Então, acetil-CoA se liga com o oxaloacetato e forma o citrato, né? E aí que tá o ponto. Quando a gente tem um excesso muito grande de citrato, né? Quando tem muita glicose vindo, muito carboidrato vindo e forma muito citrato, esse excesso de citrato trava no ciclo de Krebs, né? E aí quando ele trava no ciclo de Krebs, ele sai, né, da mitocôndria, vai lá para o citosol da célula e aí ele sofre a ação da enzima citrato-liase, né? A citrato-liase quebra o citrato em acetil-CoA e oxalacetato de novo, né? E aí o acetil-CoA, ele vai sofrer ação da enzima acetil-CoA carboxilase e posteriormente da enzima ácido graxo sintase e ser convertido em ácido graxo. Então são essas enzimas que aqueles fatores de transcrição que eu falei vão aumentar, né? No caso a citrato-liase, ácido graxo acetil-CoA carboxilase, perdão, e a ácido graxo sintase. São 3 enzimas lipogênicas, né, que favorecem a síntese de gordura, que participam do processo de síntese de gordura, né? Então, veja só, para você ter a conversão do carboidrato em gordura, você precisa ter excesso, né? Primeiro ponto. Então, tendo excesso ali, ainda considere que boa parte desse excesso vai ser estocada no músculo sob a forma de glicogênio. Por isso que o balanço calórico também é importante, né? Você precisa estar com os estoques de glicogênio muscular bem cheios já, para você ter boa parte desse carboidrato sendo convertida em gordura, todo esse processo que eu falei, né? Para ser posteriormente estocada lá no tecido adiposo. Então aí esse ácido graxo que foi formado, ele vai ser convertido em triacilglicerol posteriormente e vai ser transportado até a célula de gordura para ser estocada. Esse processo acontece no fígado, tá? Essa síntese de gordura, principalmente no fígado, mas também acontece no tecido adiposo, tá? Então, esse triacilglicerol que foi formado é transportado até o tecido adiposo e lá ele vai ser armazenado, tá? Segundo ponto, então, que eu estava falando. Olha só, pessoal, o dia inteiro, né? O dia inteiro você está sintetizando gorduras e oxidando gorduras, né? Então, isso que o pessoal confunde muito, né? Então, tipo assim, você pode até tá perdendo gordura a longo prazo, mas em algum momento do dia você sintetiza um pouquinho de gordura. A grande questão é que você vai estar oxidando mais do que sintetizando. E aí você perde gordura, né? Porque você está oxidando mais, mas você sintetiza um pouco também. Depois de uma refeição, por exemplo, que você manda mais gordura ali, você sintetiza gordura, você pode até armazenar um pouco de gordura. Mas a questão é que o balanço entre a síntese e a oxidação de gordura, ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, né? Enfim, vai favorecer a oxidação, por exemplo. E aí você acaba perdendo gordura, tá? Agora, quando a síntese de gordura está maior que a oxidação, isso favorece o acúmulo de gordura, porque você está sintetizando mais do que você está oxidando, né? E aí sobra uma gordura que ela vai ser estocada e você vai ganhando gordura a longo prazo. Então, isso é importantíssimo para a gente definir se vai ter ganho de gordura ou perda de gordura, né? Mas assim, para a gente entender de forma geral,
ao longo do dia inteiro, né? Tipo, você fez as refeições ali, cada refeição que você faz, você vai estar num ambiente mais favorável para sintetizar gordura, né? Aí você vai estar, por exemplo, em outro momento, fazendo um aeróbico, treinando musculação, aí você vai estar favorecendo a oxidação de gordura, né? Então, o que vai determinar a longo prazo se você vai ganhar gordura ou perder vai ser o balanço entre a síntese e a oxidação, né? E para isso a quantidade é muito importante, né? Se você está em déficit calórico ou superávit calórico, basicamente falando, né? Então, quando você está em déficit calórico, gastando mais calorias do que está ingerindo, inevitavelmente você vai ficar com a oxidação de gorduras maior do que a síntese, né? E do contrário também é verdade. Então, se você está com um superávit calórico, no caso, e ingerindo mais calorias do que você gasta, você vai estar favorecendo, inevitavelmente, a síntese de gordura. Claro que tem como você amenizar bastante isso, utilizando estratégias, né, para diminuir esse acúmulo de gordura durante ali o processo de superávit calórico, né, de bulking, no caso, que você vai estar pensando em otimizar o ganho de massa muscular. Mas, inevitavelmente, você vai ter ganho de gordura em algum grau, principalmente pensando a longo prazo, quando você está ingerindo mais calorias do que você gasta, né? Porque justamente você vai estar com menos oxidação de gorduras, né? E com mais síntese de gorduras, porque você vai estar ingerindo mais carboidratos também. Todo o processo que eu expliquei, ativando mais os fatores de transcrição lá que eu falei, com maior elevação de insulina, maior elevação de glicose, tá? Então esse vídeo foi mais para esclarecer isso, tá? As situações em que o carboidrato pode se converter em gordura e esclarecer esse ponto, né? Que na verdade o carboidrato não é um macronutriente que é mais perigoso de ser estocado no tecido adiposo sob a forma de triacilglicerol, sob a forma de gordura. O macronutriente que é mais facilmente estocado no tecido adiposo é a própria gordura, né? O carboidrato é um pouco mais difícil, porque boa parte dele vai ser estocado no músculo sob a forma de glicogênio, vai ser utilizado para produzir energia, né? E proteína é mais difícil ainda, tá certo? E para você ter essa síntese de gordura a partir de carboidratos, você precisa ter excesso. Você precisa ter excesso e você precisa ter um superávit calórico, né? Para que a síntese de gorduras fique maior do que a oxidação, tá? Porque pensa só, se você está em déficit calórico, você pode mandar ali um monte de carboidrato de uma vez. Talvez você sintetize um pouquinho de gordura no momento que você mandar essa bomba de carboidrato. Tipo, você manda os carboidratos do dia inteiro numa refeição só, né? Mas você está em déficit calórico. Você ainda assim está ingerindo menos calorias do que você está gastando. Você está gastando mais. Então, no momento que você mandou essa bomba de carboidrato, talvez você sintetize um pouquinho de gordura. Só que ao longo do dia inteiro, você não vai mandar mais praticamente nada de carboidrato. E aí você acaba oxidando mais gordura e aí você acaba perdendo gordura ao longo prazo quando vai fazer o balanço, tá? Então, pessoal, se esse vídeo te agregou, né, deixa aí a sua curtida, isso ajuda bastante. Comenta aí o que você achou, dá seu feedback, sugestões de temas para próximos vídeos também. Deixa sua dúvida aí também, né? Sempre que dá, eu respondo. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.